Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o estresse, tá bom? Mas o estresse, ele nem sempre é negativo, certo? Ele existe, tem um estresse bom e tem um estresse ruim, né? E ambos, eles causam reações no nosso organismo, na verdade são bem similares as reações, porém a diferença é a emoção de cada um deles, né? O estresse bom, por exemplo, ele faz com que a gente se sinta motivado. Já o estresse ruim faz com que a gente se sinta ameaçado e se sinta intimado, né? Isso provoca uma série de reações negativas no nosso organismo, né? E hoje nós vamos falar, obviamente, do estresse negativo. Por exemplo, quando a pessoa ela tem um sentimento de muita raiva, de frustração, de insônia também, né, e de falta de foco, né, qual que o impacto que o estresse negativo causa nos órgãos do seu paciente, como identificar, né, se esse estresse ele já está afetando a saúde do seu paciente, quais as doenças, muito importante, quais as doenças que têm relação com o estresse, gente, ó, então, vocês vão descobrir se o estresse já está afetando a sua saúde ou a saúde do seu paciente. E assim, ó, muitos de vocês eu tenho certeza que nem imaginam todas as doenças que surgem como consequência do estresse. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui hoje, vocês não têm ideia da quantidade de doenças, gente, que surgem como consequência do estresse. Então, hoje vocês vão aprender isso. E hoje também, olha que legal que eu preparei para a live de hoje. Hoje vai todo mundo desestressar, gente. Hoje vai todo mundo desestressar, né? Então, se você está estressado, hoje vai ficar mais calminho, paz e amor. E se você não está estressado, você vai acalmar mais ainda para que você consiga dormir melhor. Porque no final da live eu vou ensinar um protocolo para vocês. E esse protocolo, obviamente, vocês vão poder aplicar nos seus pacientes quando vocês perceberem realmente que essa pessoa está passando por momentos de estresse, ou até mesmo ela nem sabe, mas você identificou que aquela doença que ela está vivendo, esse problema de saúde que ela está vivendo, tem relação com o estresse. Então, você vai poder aplicar esse protocolo nela. Calma aí que eu vou ajeitar o celular aqui que está entortando aqui. Vai ficar torto mesmo. Então é isso aí, gente. No final da live eu vou ensinar um protocolo para vocês. Então já peguem o seu objeto para fazer o estímulo. Tá todo mundo com palito aqui, gente? Todo mundo trouxe palito? Para quem é novo aqui, pessoal, ó, a gente faz a pressão nos micropontos da mão, certo? Com um lápis, com um palito de laranjeira. Eu tô explicando isso, gente. Às vezes eu sei que soa um pouco repetitivo, que quem já me segue sabe, mas tem gente nova aqui no canal, certo? Então vamos ser generosos. Então a gente faz a pressão no microsistema das mãos, tá? Eu não vou entrar em detalhes do método hoje, tá? No meu Instagram, no meu canal no Telegram tem muita informação, mas hoje a gente vai se focar no estresse. Você já vai, chegou aqui novo no canal, você já vai fazer uma prática, certo? De como aliviar o estresse e do protocolo que você pode aplicar nos seus pacientes. A pressão no ponto, ela é feita com um objeto, que pode ser um lápis, um palito de laranjeira, que é aquele palito que as manicures tiram excesso, precisa ser um objeto com a ponta similar, assim, uma pontinada que machuque. Hoje eu estava fazendo a pressão nos pontos com isso daqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma chave de quilha, gente. É aquela chave, não sei se todos sabem, mas eu surfo, né? Então, as pranchas de surf, elas têm quilhas, aquelas coisas que ficam embaixo d'água, e para a gente ajustar ou abrir as quilhas, aí eu achei aqui, hoje eu estava aqui trabalhando, fazendo a pressão nos pontinhos. Com isso daqui, então, qualquer objeto que tenha uma pontinha assim, é suficiente. Deixa eu mostrar aqui no YouTube. Ó, qualquer objeto que não machuque a mão, um lápis, às vezes eu uso até mesmo uma caneta, tá? Sem tinta, e volta e meia até com tinta, e aí eu fico toda marcada. Mas de preferência, vocês podem escolher um objeto que não tenha tinta para não ficar com a mão toda marcada. Então, gente, assim, ó, já peguem um objeto que no final vocês vão aprender um protocolo que vocês vão testar primeiro em vocês antes de aplicar nos seus pacientes. E até porque, na verdade, gente, o estresse, hoje em dia, a maioria das pessoas, a gente é submetido a uma série de estresse, né? A nossa vida é muito corrida,
Mas, enfim, para quem é novo aqui, não se preocupe, que logo no final, quando a gente for fazer essa prática, quando a gente for fazer o estímulo na mão, nos pontos, vocês vão entender melhor. Mas não se preocupem, agora se concentrem em tudo que eu vou falar aqui, em todo esse conteúdo, porque a live, quando terminar, ela vai sair do ar. Então, se possível, anotem, se possível não, anotem todos os detalhes que eu vou dar aqui, porque realmente, se você não anotar, se você está aqui na live pela primeira vez, depois você vai realmente se arrepender se você não pegar um bloquinho de notas e anotar. São muitos detalhes, gente, tá bom? E, ó, prestem bem atenção, tá? Todo este conteúdo que eu estou passando aqui nas lives, anotem, certo? Que é muito importante. Isso vai te ajudar a quê? Todo esse conteúdo que vocês estão aprendendo aqui nessas lives, gente, esse conteúdo, ele vai ajudar vocês a relacionar e a interpretar os sintomas para que vocês consigam chegar na causa mais facilmente. E que dessa forma vocês consigam ajudar os seus pacientes e ter melhores resultados, mas assim, ó, melhores resultados que eu digo assim, ó, muito, o triplo, 4 vezes mais resultados. Por quê? Porque quando a gente consegue identificar o que está causando esse problema de saúde no seu paciente, você vai conseguir corrigir isso de uma forma mais fácil, certo? Então, imagine a seguinte situação, ó, o seu paciente, ele já passou por vários profissionais, ele já foi um monte de gente, ninguém conseguiu realmente ajudar ele de forma eficiente, ou até mesmo você. Se você sofre com qualquer coisa, qualquer desequilíbrio, você já foi a vários especialistas, médicos, terapeutas, e ninguém conseguiu resolver o seu problema de saúde, aí você chega lá num terapeuta, num profissional na área da saúde. Imagine quanto que seu paciente estaria disposto a pagar se você descobre logo na primeira sessão a causa do problema da saúde dele. Quanto que ele estaria disposto a pagar por isso, né? E você vai conseguir, logicamente, corrigir esse problema em menos tempo. Então, gente, todo esse conteúdo, ele realmente tem muito valor. A gente não consegue curar nada, você não vai conseguir ajudar os seus pacientes se você não conseguir aprender a relacionar os sintomas e a interpretar esses sintomas, a relacionar os sintomas com a verdadeira causa, certo? Então, por isso que é muito importante que vocês anotem tudo isso que eu passei na sequência das lives passadas, não ficaram gravadas, como eu falei, e essa aqui, assim que terminar, vai sair do ar. Então, gente, ó, vai chegar uma hora que quando o paciente de vocês chegar no espaço que você atende no seu consultório, você vai olhar para ele e já vai conseguir identificar muitos dos problemas de saúde que ele esteja enfrentando. Porque você vai conseguir, olhando apenas, identificar o biotipo dele, você vai olhar para a língua dele e saber como está a saúde de cada um dos órgãos, e você também vai conseguir isso pressionando alguns pontos, né, tanto no corpo quanto na mão, para chegar nas causas do problema dele, né? Então, e para que vocês realmente consigam desenvolver essa habilidade, vocês precisam estar aqui todas as quartas e todos os domingos, às 8 horas da noite, e muito importante, anotando. Gente, isso aqui de verdade é um curso, certo? Isso aqui é um curso que a gente está dando, só que a única diferença é que é em formato de lives. E também é muito importante que vocês baixem os PDFs que a gente disponibiliza depois das lives, tá bom? Isso também é muito importante, é um material exclusivo para quem participa aqui ao vivo comigo, tá bom? Por sinal, semana seguinte tem algo muito importante que vai acontecer, e para quem trabalha na área da saúde, se você é terapeuta, presta atenção no que eu vou falar. Obrigada, gente, obrigada. Então, vamos lá, prestem bem atenção, a partir da semana seguinte, o que vai acontecer? Ó, eu vou fazer vai aumentar o número de lives, vai acontecer na semana seguinte, tá? Na semana seguinte eu vou fazer mais lives ainda, com o propósito de ajudar vocês a resolver algum caso de algum paciente, alguém que vocês estejam realmente tendo muita dificuldade, que vocês já tentaram, alguns fizeram muitas sessões, o paciente não melhorou, então eu quero ajudar vocês a resolver algum caso de algum paciente seu. Por exemplo,
Talvez você tenha um paciente que está sofrendo com uma ansiedade terrível, né? Ou esse paciente ele está sofrendo com fibromialgia e você gostaria de ajudar ele um pouco mais. Talvez você até está conseguindo resultados, mas você gostaria de oferecer melhores resultados para ele, para que realmente que você consiga ajudar a resolver esse problema de saúde, né? Então, essas lives, elas vão ser em formato, é uma espécie de mentoria. É uma espécie de mentoria ao vivo e gratuita. Gente, tá bom? Prestem atenção. É uma mentoria gratuita, onde eu vou ajudar vocês a resolver, a melhorar esse atendimento com algum paciente que vocês estejam tendo poucos resultados, tá bom? Então, vai ser uma mentoria gratuita, ao vivo, e para que vocês consigam participar, é muito importante que vocês me enviem um e-mail, eu já vou passar o e-mail, me contando o seguinte, ó, primeiro, qual que é a profissão de vocês, ou com quais terapias vocês trabalham, qual que é a principal queixa do seu paciente, já que eu não posso ver o seu paciente, eu preciso saber alguns detalhes, pelo menos, tá, gente? Então, qual que é a sua profissão e qual que é as terapias que você trabalha, qual que é a principal queixa desse seu paciente que você quer ajudar. Eu preciso uma foto da língua do seu paciente e uma foto de rosto e de corpo. A foto da língua, gente, ela precisa ser tirada na luz do dia, não no sol, a foto bem de perto, uma foto bem nítida da língua do seu paciente, tá bom? E a foto de rosto bem de perto e uma de corpo. E por que eu preciso, na verdade, a foto da língua eu preciso para saber como que realmente está a saúde do seu paciente, como está a saúde de cada um dos órgãos, para que eu possa entender qual que é o problema de saúde que ele está passando nesse momento. E a foto de corpo e de rosto para que eu consiga identificar o biotipo dele, para assim entender quais são as fragilidades dele, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver o que estão comentando aqui. Sempre podemos assistir. Ah, eu sei, gente, mas assim, ó, imagine que você está fazendo um curso presencial e aí esse curso ele acontece sábado e domingo, certo? Sábado e domingo, então ele é presencial. Isso aqui é a mesma coisa, certo? Você vai organizar a sua agenda, a sua vida. Se isso aqui for realmente importante para vocês, você vai organizar a sua agenda para poder estar aqui todas as quartas e todos os domingos para poder participar aqui desse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu preciso que vocês me mandem um e-mail me contando qual que é a sua profissão, qual que é a terapia que você atende ou trabalha, a foto da língua do seu paciente, a foto de rosto e de corpo, para eu poder ir. Você precisa me dizer qual que é a queixa principal. O nosso e-mail, gente, é caioa@acmsemagulhas.com.br. Deixa eu anotar aqui no YouTube e aí eu já anoto para vocês aqui no Instagram. Caioa, calma aí que eu tô anotando o e-mail. acmsemagulhas.com.br. caioa.cmcagulhas.com.br. Vou botar aqui no YouTube, pessoal, para quem é do YouTube. E agora deixa eu já colocar aqui no Instagram para vocês. Então, ficou claro, gente? Quem quiser participar dessa mentoria, ó, tá aí o nosso e-mail, gente, ó, deixa eu até fixar o comentário. Esse é o nosso e-mail ali, eu fixei ali nos comentários no Instagram. Vocês precisam me mandar essas informações se você quiser participar dessa mentoria ao vivo e gratuita comigo na semana seguinte. Então, eu vou te ajudar a resolver algum problema de saúde que você está tendo dificuldade com algum paciente que ele não melhora, até ele melhora, mas depois piora, então eu quero te ajudar nisso. Então, vamos lá, gente. Vocês já estão com o bloquinho de notas, já estão ali com tudo para anotar, já pegaram o seu objeto. Quartas e domingos são sagrados. Aqui, ó, tá vendo? Gente, quando algo é importante para nós, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de se organizar. Se uma quarta-feira, se um domingo você não pode, tudo bem. Mas quando você está fazendo um curso presencial, então, e aí você tem a oportunidade de resolver as suas dúvidas ao vivo. E ainda vocês têm a opção, a chance, a oportunidade de receber ainda material PDF. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos nos focar nas coisas boas.
Já pegaram o bloquinho, pegaram o objeto? Então, gente, ó, lembrando que depois, ao longo dessa live, eu vou passar a senha e eu vou explicar quando a gente colocar o link, como que vocês podem baixar, tá bom? Ó, e não adianta pedir a senha depois, tá? Porque teve assim, ó, assim de gente pedindo senha por e-mail, pelo Instagram, mas não adianta pedir, tá? Se você não tá aqui, não participou, a gente não vai falar qual que é a senha. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu anotei umas coisinhas aqui para não esquecer, porque como você sabe, eu falo muito e senão eu me disperso muito. Eu quero explicar demais e aí depois o tempo não dá. Tem muita coisa para falar. Então vamos lá, gente. O assunto é estresse. Como eu estava falando no começo, ó, a gente realmente leva uma vida muito agitada, né? Essa correria do dia a dia imposta até pela nossa sociedade, né? A gente nos faz ficar muito estressado. O estresse se tornou algo muito comum mesmo, né? E parece que o tempo está cada vez mais escasso, né? Quando a gente não dá conta de fazer todas as coisas que se programam para fazer na semana, no dia, isso causa também muito estresse, gente, né? Estresse emocional, enfim. E aí, falando um pouco assim, já trazendo o estresse assim para a medicina chinesa, porque eu lembrei assim, quando o órgão, já vou explicar melhor, ó, para os chineses não importa se a doença começou no órgão, certo? Ou se o órgão gerou esse problema emocional, isso não importa, tá? Ou se o problema, porque a doença ela pode surgir no órgão por maus hábitos de vida, ou esse problema emocional vai acabar afetando o órgão. Então não importa onde que começou, certo? Mas a causa vai ser a mesma. E na verdade são situações, gente, muito autossuficientes, né? Que elas sempre vão gerar questões muito negativas, né, em qualquer pessoa, né? Porque muitas vezes a gente não sabe se é o que está comendo, assim, mas isso está causando esse desequilíbrio no fígado. Quando a gente consegue mapear isso, quando você trabalha com terapeuta, sabe, não, então é isso que está causando isso nesse paciente. Então, o importante que vocês entendam é que realmente identificar a causa é muito importante e que vocês entendam com qual órgão esse desequilíbrio ou essa doença tem relação. É sobre isso que a gente fala nas lives, certo? Com qual órgão essa doença ou esse desequilíbrio tem relação. Isso é muito importante que fique claro para vocês. A gente está falando uma série de desequilíbrios aqui nas lives. Hoje o assunto é estresse. Porque somente quando você consegue fazer essa relação, você consegue realmente ajudar os seus pacientes. E na medicina chinesa, gente, o estresse, ele está relacionado com o nosso fígado, com o nosso queridinho fígado. O estresse, ele está relacionado com o mau funcionamento do fígado. Por quê? Uma das funções do fígado é fazer com que o Qi, que é essa energia vital que circula pelo nosso corpo, certo? Uma das funções do fígado é fazer com que essa energia ela circule. Vejam como ele é importante, né? E para entender melhor qual a relação que o fígado tem com o estresse, a gente precisa entender um pouco também quais são as emoções do fígado. Porque, por exemplo, o fígado, ele sente raiva, o fígado ele sente mágoa, o fígado ele sente frustração, o fígado ele sente irritabilidade, isso quando está em desequilíbrio, obviamente, né? Então, quando sentimos alguma dessas emoções, por exemplo, a raiva, tá? Isso o que vai fazer? Isso vai estagnar a energia do fígado, vai estagnar o fluxo de energia do nosso corpo, ou seja, a energia ela para. Quando a gente sente raiva, por exemplo, o que acontece? Isso vai estagnar essa energia ela para. E aí, você pode... Aí, na verdade, gente, assim, ó, você pode sentir raiva, frustração e tudo mais, mas o mais importante é que você perceba que quando essas emoções, elas são mantidas por um tempo prolongado e quando você guarda elas, não exterioriza, isso causa uma série de lesões ao nosso organismo e principalmente ao nosso fígado, tá bom? Isso também precisa ficar muito claro. Então, veja bem,
Um conceito muito importante, principalmente para quem é novo aqui, gente, principalmente para quem é novo, entenda o seguinte, ó. Isso aí precisa, ó, vocês têm que decorar isso. Isso é muito importante. Se você me segue nas lives e ainda não sabe, isso decora, tatua aqui na sua testa e na sua mente. Quando a energia ela não circula pelo nosso corpo, eu adoeço. Ou melhor, quando a energia ela não circula livremente pelo corpo do seu paciente, ele adoece. Então, o que causa os desequilíbrios ou as doenças? Quando essa energia ela não circula livremente. Então, vamos lá. O seu paciente, ou você mesmo, ficou com muita raiva, por exemplo, de uma pessoa, né, do seu marido, ou da sua esposa, do seu chefe, enfim. E aí, isso vai fazer com que essa energia e o sangue também parem de circular, e o seu paciente ou você vai começar a apresentar uma série de sintomas que logo nós vamos ver mais detalhadamente, gente. Vocês vão descobrir todas as doenças que têm relação com o fígado. Hoje vocês vão descobrir todas as doenças que têm relação com o fígado. Então, vocês precisam saber que tem certas coisas que elas causam desequilíbrio no fígado e fazem com que essa energia ela pare de circular livremente, nos causando uma série de doenças. Por exemplo, a má alimentação. Mas má alimentação como, Ali? Por exemplo, ó, quando a pessoa ela come muita gordura, muita fritura, quando ela abusa do álcool, quando ela abusa das proteínas, quando ela toma muitos medicamentos, principalmente se essa pessoa ela toma muitos comprimidos, né, que como eu expliquei isso na live passada, todos os comprimidos, eles são digeridos no fígado, então, salvo, né, os sublinguais e os injetáveis, mas todos os comprimidos comuns, eles têm a sua digestão no fígado, então, se a pessoa toma muito medicamentos, vai afetar o fígado, que vai afetar esse fluxo de energia, tá bom? E, obviamente, se a pessoa faz uso de drogas, né, gente, tudo isso que vai fazer é sobrecarregar o fígado e fazer com que ele gere esse estresse. Outra coisa que atrapalha muito o funcionamento do fígado, como a gente viu antes, que é a raiva. A frustração também, né? Por exemplo, quando, como eu falei antes, vou repetir, tá? Quando você fica com esse sentimento, com essa raiva, ficou uma semana remoendo, você ficou de cara com seu esposo, com a sua esposa, porque você pediu para passar, não sei lá onde, ou porque ele foi grosso com você, aí você fica a semana inteira remoendo essa raiva. Isso vai afetar o funcionamento do fígado, né? E vai piorar ainda se você não se alimenta muito bem. Então, imagina, você vai até ficar um pouco agressivo, você vai ter muita irritabilidade, outra série de sintomas que agora a gente vai falar. E algo também, gente, que acaba com o funcionamento do fígado é quando, prestem bem atenção, quando a gente janta tarde. O que é tarde, Ali? Depois das 8h30 da noite. Eu sei que é cedo, gente, que nós, os brasileiros, nós estamos acostumados a jantar muito mais tarde do que isso, pelo menos a maioria, tá? Eu sei que é cedo, mas tudo é uma questão de hábito, tá, gente? É muito importante que vocês considerem isso, jantar um pouco mais cedo, comece a jantar às 8 da noite. Tudo é uma questão de hábito, você acaba acostumando. Porque o que acontece? Quando a gente janta tarde, a gente come alimentos pesados, principalmente muita proteína à noite, carne, a gente vai sobrecarregar o fígado e principalmente se a gente piora ainda mais essa situação e vai dormir tarde. O que é tarde, Ali? Depois das 11 da noite. Mas por que isso acontece, né? Porque das 11 da noite, inclusive essa semana eu fiz um post sobre isso, das 11 da noite às 3 da manhã, o fígado, ele tem o nível de energia mais alto nesse horário, né? E ele só consegue desempenhar bem essa função quando a gente está dormindo. Na verdade, é assim, gente, o horário do fígado, na medicina chinesa, todos os órgãos, eles têm um horário de funcionamento, o horário onde eles estão com a máxima energia. Então, na verdade, o horário do fígado é da 1 às 3 da manhã, mas eu considero das 11 às 3, porque das 11 a 1 é a vesícula biliar, que é o seu par na medicina chinesa. Então, eu prefiro contar nesse horário. Então, é importante que você ou que o seu paciente, se ele está passando por estresse, você aconselhe ele a deitar antes desse horário. Por exemplo, seu paciente ele está com alguns sintomas de estresse, irritabilidade, enfim, pouca paciência também, e ainda
certamente ele deve estar se sentindo cansado. Pergunte para ele qual que é o horário que ele dorme. Pergunte para ele qual que é a hora que ele costuma jantar. Somente às vezes fazendo esses pequenos ajustes, você já vai conseguir, inclusive, até reduzir o nível de estresse do seu paciente. Logicamente que você vai aplicar também o protocolo que você vai aprender agora no final da live. Mas às vezes, gente, pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença e às vezes até somente ali está a causa. E principalmente se isso ainda está no estágio inicial, onde isso ainda não é algo tão crônico, então é muito importante que vocês prestem atenção a esses detalhes, gente. E por isso, né, mais uma vez, é importante que vocês realmente consigam identificar o que está causando esse problema, esse desajuste na saúde de vocês ou do seu paciente. Como que vocês vão fazer isso? Participando das lives, obviamente, estando aqui toda quarta e todo domingo. Então, vamos lá, gente, vamos seguir. Como eu falei antes... Boa noite, tem gente entrando. Hoje o assunto aqui, Bernadette, é estresse. Como que o estresse afeta a sua saúde, quais são todas as doenças que se relacionam com o estresse. Então, vamos lá, gente. Como eu falei antes, o fígado, ele controla o fluxo de energia e de sangue também, tá bom? E eu espero que vocês realmente estejam anotando tudo isso, todos esses detalhes, tá? Porque essa é uma das chaves, na verdade, que vão ajudar vocês a curar todos os sintomas que o estresse e todas essas doenças que têm relação de estresse, que têm relação com o estresse, perdão. Ou até mesmo se vocês sofrem com estresse, você vai conseguir realmente entender que esses sintomas é por causa do seu estresse. O que mais afeta, gente, a função do fígado, o que mais afeta negativamente a função do fígado são as emoções. As emoções como a raiva, a frustração, a raiva principalmente, né, quando ela é descontrolada, né, elas vão fazer com que o próprio estresse, ele fique muito ativo no nosso organismo e na nossa vida, né? Quanto mais raiva alguém tem, quanto mais chateada essa pessoa fica, mais ela vai lesionar o fígado e mais estresse isso vai gerar o organismo. E agora, ó, prestem bem atenção, agora sim, ó, se você não pegou o bloco de notas, pelo amor de Deus, vai lá e pega. Sério, gente. Peguem, anotem só umas frases. Você tem preguiça de escrever, vai lá e anota só uma frase, porque você lembre tudo que eu vou falar de agora em diante, tá bom? Então, vamos lá, ó. O fígado, ele tem função, então, de controlar o fluxo harmônico de sangue e de qi, que é essa energia que circula pelo nosso corpo, certo? E todas as doenças, na verdade, surgem porque existe um fluxo ruim de energia e de sangue. Isso eu expliquei no começo. Então, todas as doenças, elas surgem porque existe um fluxo ruim, né, de energia e de sangue. E vocês percebem, mais uma vez, como o funcionamento do fígado vai afetar o funcionamento de todos os órgãos. E isso ficou claro por quê, né, gente? Porque ele controla o fluxo de energia. Então, obviamente, ele vai afetar a saúde de cada um dos órgãos e de todo o nosso sistema. Então, ó, então quando o seu paciente está estressado, gera uma lesão em todo o organismo? Exatamente. Quando você está estressado, vai gerar uma lesão em todo o seu organismo? Exatamente isso, gente. Quando a gente fica estressado e quando a gente acha, é só um estresse, você vai gerar desequilíbrio em todo o seu organismo. Quando a pessoa está estressada, uma coisa assim, ó, que é um sintoma também, ela tende a ter pesadelos, é o tipo de insônia que se relaciona com o fígado. Você até dorme, tá? Mas você não descansa e você tem a noite inteira pesadelos, sonhos assim meio estranhos, assim, você pode até acordar meio assustado, com aquela sensação que aquilo realmente aconteceu, sabe? Tudo isso é um tipo de insônia que se relaciona com o fígado. Então, aí você vai mapear no seu paciente, você vai perguntar para ele, como que você dorme? Ele fala, nossa, eu tenho muitos pesadelos. Pum, aí você já vai linkar isso. Vocês percebem por que eu estou falando que é para anotar? Então, ó, esse é um tipo de insônia, na verdade, porque assim, as pessoas acham que insônia, eu não durmo, não, eu durmo,
mas a pessoa não sabe que não descansar durante a noite é um tipo de insônia. Inclusive, eu já falei sobre os 4 tipos de insônias numa live, certo? E por que isso acontece, né? Por que a pessoa ela tem pesadelos ou sonhos estranhos quando ela está estressada? Por que isso acontece? Vamos entender melhor. Porque durante o nosso sono, durante o sono, a mente ela precisa de uma circulação harmônica de energia e de sangue no nosso cérebro, certo? Então, para que a nossa mente, ela precisa dessa energia para que a nossa mente ela possa relaxar quando a gente dorme. Então, qualquer distúrbio no fígado que interrompa essa circulação de energia ou de sangue vai levar a que a gente tenha esse tipo de sono perturbado, que a gente tenha pesadelos, porque a nossa mente ela não vai relaxar. E possivelmente o seu paciente, o que vai acontecer também é que ele vai acordar muito cansado. Isso também é outro sinal, quando a pessoa já acorda cansado, batata, gente, é fígado. Então, muitas vezes, gente, são pequenas, percebem que são pequenos detalhes que isso te leva a uma causa, tudo isso te leva à causa. Então, imagine como seu paciente vai ficar feliz se ele já tentou de tudo, inclusive até muitas vezes ele está tomando comprimidos para poder dormir melhor, ou para, enfim, e aí isso só vai piorar o funcionamento do fio. Aí você chega lá com o conhecimento que está aprendendo aqui nas lives e fala, bah, vou aplicar esse protocolo, você vai fazer isso, e a pessoa já em uma semana, ela já está mais calma, está menos estressada, ela está dormindo melhor. Olha quanto valor isso tem, gente. Quanto valor. Travou? Tá travando, gente? Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui no YouTube. Tá travando, pessoal, só me confirme. Gente, eu não sei o que está acontecendo com a minha internet. Quando a gente pegou essa internet aqui, ela estava ótima, mas faz uns 15 dias para cá, nossa, então só me confirme ali, por favor, se tá tudo ok. Alguém pode me dar um joinha? Não está travando, nossa, ainda bem. Às vezes acontece com algumas pessoas, gente. Às vezes a sua internet, no caso, tá no 4G ou no Wi-Fi. Ainda bem. Não tá travando, tá? Então, se você tá no Wi-Fi ou tá no 4G, vai lá e muda. Vai lá para um lugar onde a sua internet seja melhor. Tá bom? Não tá travando. No YouTube está melhor. Tá, perfeito. Então vamos continuar. Show de bola. Eu não vi quem que botou que tava travando. Tá. Então vamos lá, gente. Onde é que eu tava mesmo? Então, todos esses sintomas, eles vão te levar a você entender qual que é a causa desse equilíbrio, desse desequilíbrio, do que está causando essa disfunção no seu paciente, gente. Então, assim, ó, outro sintoma também, por exemplo, outro sintoma que o seu paciente pode ter quando ele está muito estressado, é uma coisa óbvia que muitas pessoas sabem, mas isso realmente tem relação e tem uma explicação por quê. Quando ele fica com o olho latejando, sabe? Quando ele fica com o olho assim, ó, meio que latejando, pulando, isso é fato. É porque o fígado, ele controla a função dos olhos. Segundo os princípios da medicina chinesa, o fígado, ele controla a função dos olhos. Então, qualquer problema de visão, qualquer problema nos olhos, tem relação com o fígado quando ele está em desequilíbrio. Então, quando o seu olho ele fica pulando ou latejando, tem relação com o estresse, principalmente, né? Porque, como eu falei, o fígado ele controla a nossa visão. Então, se a sua visão ela não está boa, é também o seu fígado. E costuma acontecer também, gente, olha lá, mais um sinal. O que costuma acontecer também, por exemplo, você ou seu paciente, ele conta para você que ele passou por um grande estresse, aconteceu algo na vida dele que ele se submeteu uma semana ali, ou 15 dias de muito estresse. Isso pode levar também, depois que ele passa esse processo, pode levar a uma depressão. A pessoa ela não consegue, sabe, enxergar o futuro, não consegue planejar. Então, depois desse desgaste tão grande no organismo, a pessoa ela tende a ficar muito deprimida, principalmente quando ela passa por um processo de muito estresse, sabe, muito concentrado durante os dias. E aí, se o seu paciente ele chega
no seu consultório, dizendo que ele está com processo de estresse, aí você vai perguntar se ele passou recentemente por algum momento de muito estresse, isso vai te ajudar também a chegar que a causa é, mais uma vez, o fígado e o estresse. E quando existe disfunção no fígado, causada pelo estresse também, o que, que vai acontecer? Vamos lá, anota aqui de novo, isso aqui é muito importante. O que, que vai acontecer nas mulheres, especificamente, gente? Quando existe uma disfunção no fígado, principalmente nas mulheres, as mulheres elas podem ter problemas na menopausa e na menstruação. Vamos entender por que, que isso acontece. Essa mulher, ou você se é mulher, você ficou muito estressada, certo? Aí isso o que, que vai causar? Isso vai causar estagnação de energia e de sangue, que impede que esse fluxo de energia de sangue ele circule livremente. E aí essa mulher ela vai ter o que a gente chama de doença de sangue parado, certo? Na medicina chinesa, quando o sangue ou o fluxo de energia param, a gente chama as doenças que são causadas por sangue parado. E aí a mulher ela pode ter mioma, endometriose, menstruação com muitos coágulos, ela pode ter muitas cólicas também, menstruações muito fortes, assim, abundantes. E calma aí, que os homens não se livraram disso também. O que, que pode acontecer com os homens? Bom, os homens, a estagnação desse sangue, dessa energia, quando também, né, a gente chama de doenças de sangue parado, vai causar parada na circulação do coração, que pode levar a infarto, gente, pode levar a infarto do miocárdio. Então, prestem bem atenção, isso só porque a gente ficou estressado. Tudo isso por causa de um estressinho ali que a gente já está acostumado a conviver com ele. Vejam quantas coisas têm relação com isso. Percebem o perigo que o estresse causa ao nosso organismo, ao organismo de qualquer pessoa. Então, agora vocês podem identificar quando o seu paciente ele vier no seu consultório, no espaço que você atende, com esse tipo de desequilíbrio, e aí você vai mapear e vai conseguir chegar na causa. E aqui, ó, também, que eu sempre dou algumas orientações de como que vai estar a língua do seu paciente. Então, vamos lá. Certamente, se você pedir para o seu paciente, vai olhar para a língua dele, certamente a língua do seu paciente ela vai estar avermelhada nas laterais e na ponta, principalmente, gente, tá bom? Nas laterais, aqui, e na ponta vai estar bem avermelhado, né? E quando esses três vêm acompanhados de muita preocupação, nas laterais, o seu paciente ele vai ter a marca dos dentes na língua. Aí, quando esse estresse ele vem acompanhado de muita preocupação, porque essa preocupação já está afetando o baço. Logicamente, gente, que aqui que a gente avalia muitos outros aspectos na língua, né? Mas aqui eu tô dando um enfoque algo mais resumido, algo mais simples, tá? Outra questão muito importante também, que é essa energia parada, ela vai causar no fígado, que é o que a gente chama de fogo no fígado. E o fogo do fígado, gente, vai desequilibrar os 5 elementos. Ó, lembram que eu falei, inclusive, na live passada, que cada órgão do nosso organismo, segundo a medicina chinesa, coreana também, tem relação com um elemento. Então, a estagnação, ou até mesmo o calor no fígado vai afetar a todos os órgãos, por quê? Porque vai desequilibrar os 5 elementos. Então, é por isso que quando o fígado está doente, ele afeta direto ou indiretamente a saúde de todos os órgãos. Quando existe calor no fígado, vai afetar, por exemplo, para quem é aluno aqui, madeira, fogo, terra, metal e água. Quando o fígado ele está em desequilíbrio, doente, ele vai afetar, por exemplo, ao coração. Quais são os sintomas? Vai causar palpitação, taquicardia, hipertensão. Tudo isso por causa de um simples estresse aí que você descuidou ou que o seu paciente acha que é normal viver com estresse. Então, as taquicardias do seu paciente, a hipertensão, essas palpitações podem, a causa começa no fígado, acaba afetando o coração. Para a medicina chinesa, gente, o coração, na verdade, o coração e a nossa mente, eles são uma coisa só. Então, o que, que vai acontecer? A mente do seu paciente vai estar muito agitada, o seu paciente vai sofrer também com ansiedade,
e essa pessoa ela também vai ter uma enorme dificuldade de se concentrar. Por quê? Porque ela vai ter muita confusão mental. Então, se o seu paciente ele chega no consultório que você vê que está muito agitado, é um sinal, certo? Então, é por isso, estão entendendo? Mais uma vez, eu sei que sou chata, né? Mas é assim, ó, como é que é aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, eu peço para vocês anotarem, tá bom? Fogo no fígado afeta o coração, que pode causar palpitações e até mesmo infarto, gente, como eu falei antes nos homens, tá bom? E calma aí que não para por aí. Vocês acham que para por aí, mas não para por aí. Esse mesmo fogo no fígado, gente, ele também vai afetar, ó, para quem é aluno aqui. Esse mesmo fogo do fígado vai afetar também o nosso sistema digestivo, que é o nosso baço pâncreas e o nosso estômago. E aí, quais são os sintomas que a pessoa vai ter? Por exemplo, queimação no estômago, né? Gastrite, refluxo, úlcera também. E também esse fogo que está no fígado, né, que está sendo gerado por causa do estresse nessa pessoa, ela vai afetar também ao pulmão. Esse fogo no fígado também afeta o pulmão, causando o quê? Por exemplo, asma de origem nervoso, por exemplo, também problemas de pele, bronquite. Por que problemas de pele? Porque o pulmão, ele se manifesta na nossa pele. Para quem não sabe, o nosso pulmão, segundo a medicina chinesa, ele se manifesta na nossa pele. Então, quando a pele percebe esse fogo, vai causar alergias, urticária, eritema. Então, se você tem um paciente que sofre com isso, que fica com a pele avermelhada. Eritema é quando a pele ela fica avermelhada pela vasodilatação dos capilares, né? Então, ela fica muito vermelha e pode causar também psoríase. Então, a psoríase do seu paciente pode ter, certamente, origem emocional e a causa, a gente está no fígado. Olha quanta coisa ruim o estresse causa. Olha quanto estrago um simples estresse causa no nosso organismo e no dos seus pacientes. E lembra, gente, que como eu falei no início da live, né, a gente aqui está falando somente sobre estresse negativo, tá? A gente não está falando do estresse positivo, porque tem o estresse que ele é bom, ele faz com que a gente realmente se motive, né? Mas a gente aqui na live está falando somente sobre o estresse negativo. Todo esse estresse negativo que causa todos esses sintomas que eu expliquei anteriormente, tá bom? Outra coisa, gente, que o faltou fôlego. Outra coisa que acontece quando o fígado está em desequilíbrio, também, outra coisa, outro sintoma, é que o fígado, ele controla os músculos. Então, o que acontece? O fígado ele está com energia parada, ele não vai nutrir os nossos músculos, ou os músculos do seu paciente, e o seu paciente ele pode ter dores musculares também. Vejam, a pessoa ela pode ter dores musculares por causa do estresse. E muitas vezes, até mesmo isso pode evoluir para algo um pouco mais grave, e o seu paciente ele pode sofrer com fibromialgia. Fibromialgia. Qual que é a causa da fibromialgia? É o fígado, está no fígado. Outra coisa também, como o fígado ele não está nutrindo os nossos músculos, a pessoa ela vai ter, veja quantas coisas você vai poder perguntar para o seu paciente para identificar se é o estresse que está causando todos esses sintomas, todas essas doenças no organismo dele. Outra coisa que causa, como o fígado não nutre os músculos, é câimbras. Principalmente se essas câimbras forem entre a 1 e as 3 da manhã, que é o horário do funcionamento do fígado, né? Como eu falei antes, na medicina chinesa, todos os órgãos, eles têm um horário de funcionamento. Então, se a pessoa acorda com câimbras de madrugada, principalmente na panturrilha, é por causa do estresse que está desequilibrando o fígado, que está causando essas câimbras. E não adianta comer, come bananinha que passa. Não, nesse caso não vai resolver, pode ter certeza. Então, lembre que quando o seu paciente ele chega no seu consultório, por exemplo, com dores musculares, reclamando que tem muitas câimbras de madrugada, você vai associar isso, que a causa está no fígado. Ou qualquer tipo de problema muscular também, gente, tá? Que é causada por causa desse estresse, que muitas vezes a gente não liga, como eu falei. Porque a gente se acostumou, de certa forma, a viver com esse estresse, né? Lamentavelmente, a gente se acostumou a conviver com esse estresse.
E quando o estresse é muito grande, gente, isso deixa realmente a pessoa muito agressiva. Não sei se vocês, tipo, já devem ter até ouvido, né? A pessoa, ela teve um ataque de raiva, pum, e foi lá e matou alguém. A pessoa, ela ficou ali possessa, tipo, com energia perversa, né? Que nem o Maestro Shin fala, perversa, e ela se cegou literalmente de tanta raiva. Ela foi lá e cometeu alguma agressão com alguém. Então, vejam como é importante controlar o fígado, né? Então, o que você precisa fazer para poder ajudar o seu paciente? Você precisa equilibrar a circulação de energia e de sangue no fígado. Como? Com os pontinhos, o método ACM certamente vai te ajudar nisso e também você vai dar algumas orientações para o seu paciente, obviamente, eu já vou falar algumas, tá? Por exemplo, deixa eu já dar as orientações e agora eu vou passar para vocês o protocolo. Vamos lá que tem 10 minutos ainda de live. 10 minutos, gente, porque o Instagram ele tá cortando quando chega uma hora. Então, você vai pedir para o seu paciente comer bastante folhas escuras, que é muito importante, ajudam a harmonizar a função do fígado. Você vai pedir para o seu paciente tomar um limãozinho espremido em jejum, diariamente, de preferência com água morna. Eu gosto de tomar com água morna, o nosso corpo ele recebe melhor água morna, principalmente quando é em jejum, na temperatura do seu corpo, certo? Se você diz, o limão me dá gastrite, me dá azia, então reduz a dose do limão. Começa com um quarto de limão, todo santo dia em jejum, aí depois você aumenta a dose. Isso ajuda muito a desintoxicar o seu fígado, certo, gente? E também, logicamente, você vai orientar o seu paciente, deitar mais cedo, não jantar tão tarde, né? E tem algo que eu sempre falo, gente, sempre falo muito bem dessa desintoxicação, porque ela realmente promove resultados muito milagrosos, que é uma desintoxicação que eu faço 2 vezes por ano, que dura 7 dias. Ela é simples, ela é natural, mas é um processo um pouco delicado, assim, porque tem muitos passos, enfim, essa desintoxicação, ela é específica para o fígado, mas você pode ajudar o seu fígado e ir desintoxicando ele pouco a pouco, comendo bastante alimentos que façam bem para o fígado, bastante folhas escuras, não sentindo tanta raiva, controlando um pouco mais as suas emoções com os pontinhos. Em outro momento eu vou falar um pouco mais a respeito dessa desintoxicação. Então vamos lá, gente, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para marcar o ponto para vocês. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos desestressar um pouco. Vou até colocar uma musiquinha aqui, calma aí. Por quê? Porque agora vai todo mundo... Ai. Parei que agora veio uma propaganda aqui, calma aí. Deixa eu só passar a propaganda aqui. A gente vai desestressar. Calma aí, que eu quero botar uma música e tá a propaganda aqui no YouTube. Então, agora vai todo mundo desestressar comigo. Eu vou mostrar os pontinhos. E aí, o que vocês vão fazer? A gente vai respirar, pressionar os pontinhos. Por quê? Porque nesse horário, a gente precisa trazer mais essa energia de recolhimento para poder dormir melhor. E esse mesmo protocolo você vai aplicar no seu paciente ou até mesmo você vai ensinar para o seu paciente para que ele mesmo faça em casa diariamente, para que ele fique menos estressado, para que fique com a mente mais tranquila. Amargo na boca, principalmente à noite, quando dorme, está ligado ao estresse. Alopecia na sobrancelha. Geralmente, pelo está ligado mais ao rim, tá? Pelo da sobrancelha, dos cílios, do nosso corpo tem relação mais com o rim. Mas o fígado pode estar afetando a função, do rim também. Amargo na boca é por causa do fígado, certo? Mas dá uma olhada nas laterais da língua, como que tá, Rita? Aqui, ó, nas laterais da língua, dá uma olhada também. Então, vamos lá, gente, vamos relaxar um pouquinho? Vamos trazer essa energia de desacelerar, essa energia de recolhimento que a noite traz, para que a gente consiga dormir melhor. Quais são os pontinhos? Lembrando que... vou passar... antes que eu já esqueci, gente. Vou passar a senha. Anotem aí. Anotem a senha antes da gente relaxar aqui. O link eu não vou colocar agora nos grupos do WhatsApp.
e não vou colocar no Telegram. Só depois da live, quando termina a live, a gente coloca o link para vocês baixarem o PDF, certo? A senha é fogo no fígado. Deixa eu até ver se é essa senha, porque, gente, parei, calma aí. Eu acho que é assim, fogo no fígado. Gente, anota aí. A senha para poder baixar o PDF é fogo no fígado, certo? O link para vocês baixarem, a gente vai colocar no Telegram e nos grupos do WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os pontinhos? Fica aqui no nosso dedo mindinho, esse ponto daqui. Deixa eu aproximar aqui no Instagram, gente, ó. Aqui, ó. Ele fica meio que na lateral aqui interna do dedo mindinho, mais ou menos na metade dessa articulação. E o outro ponto fica um pouquinho mais embaixo, no dedo mindinho, meio que na lateral, certo? E o outro ponto, ele fica bem no topo da cabeça, que esse ponto, gente, aqui, esse ponto daqui na mão, ele tem relação com o nosso chakra coronário. Ele ajuda muito com que a gente acalme os nossos pensamentos, com que a gente desacelere essa agitação mental, que também é um sintoma de estresse. Então, desacelerar a mente antes de dormir é muito importante. O que a gente vai fazer, então? A senha é fogo no fígado, certo? Eu vou pegar o meu objeto aqui, aí vamos lá. Eu vou colocar em um dos pontinhos. Esses pontinhos, gente, fiquem tranquilos que vocês vão baixar no PDF. Então, eu vou colocar em um dos pontos. Vamos lá, coloquem ali no ponto aqui, ó. Vamos começar por esse que é mais fácil. Quem é novo aqui, você vai colocar o seu objeto, até o lápis, tá? Coloca no ponto, pressiona. É importante que você pressione um pouquinho, tá? Porque uma pressão é um estímulo que você está fazendo nesse micro ponto energético na sua mão. Os pontos, eles são bilaterais, mas você pode fazer, por exemplo, em uma mão ou em outra, indiferente, tá? E na mão, eles são bilaterais também, certo? Então, você pode fazer um dia numa mão, outro dia em outra. Aí, vocês vão colocar esse objeto aqui, a canetinha no ponto. Aí, vamos lá, vamos respirar, inspira. Eu continuo fazendo a pressão, certo? Eu inspiro profundamente. A respiração, ela ajuda muito a desacelerar a nossa mente, gente. A respiração, ela ajuda bastante. Então, vocês vão aconselhar também o seu paciente, além dele aplicar esse protocolo, a fazer um exercício de respiração enquanto ele faz essa pressão nos pontos, tá bom? Lembrando que essa pressão, ela precisa ser feita durante 3 minutos, gente. Mínimo 3 minutos, tá? Nada de menos de 3 minutos. A pressão em cada ponto, ela é feita 3 minutos, certo? Então, vai lá, coloca agora nesse outro pontinho que fica aqui. Vamos lá, coloque ali nos pontinhos. Inspira. Solta o ar. Eu vou colocar o link para você aqui dos grupos, William. Gente, tem muito grupo. Tem, eu acho que 16 grupos. Eu vou colocar nesse grupo daqui. Calma aí. Calma aí que eu já coloco o link para você aí, William. Só um momento. Continue fazendo a pressão, gente. Ai, peraí que eu não estou conseguindo pegar o link aqui para botar ali no canal. Calma aí. Continue fazendo a pressão, lembrando que a senha para poder baixar o PDF a senha para poder baixar, conseguir colocar o link ali, ó. Quem não está no nossos grupos do WhatsApp, eu acabei de colocar o link ali para entrar. A gente só vai colocar o link para que vocês baixem o PDF depois da live, certo? A senha é fogo no fígado, tá bom? Então, vamos lá, gente. Continuem fazendo a pressão no ponto, aqui. Lembrando que é 3 minutinhos cada ponto. E se eu fizer um exercício de respiração, isso vai ainda melhorar esse estado, vai desacelerar a minha mente e o meu estresse, ele vai aliviar e o estresse do seu paciente, ele vai aliviar. O outro pontinho, ele fica um pouco mais embaixo.
No dedo mindinho, ele fica na lateral aqui, ó. Eu coloco o meu lápis ali, fico pressionando durante 3 minutos. Gente, o mais fantástico desse método é que vocês podem ensinar para os seus pacientes para que eles mesmos façam em casa e com isso o seu tratamento ele vai ser muito mais eficiente. Você vai conseguir ajudar ainda mais o seu paciente em tratar esse problema de saúde. Então, o período de tratamento ele encurta, você vai conseguir ter melhores resultados. Vocês percebem? Ó, continue pressionando. Gente, ó, quando eu encerrar aqui a live, até para quem é do Instagram, principalmente, tira uma foto das anotações de tudo que você anotou nessa live, se você anotou. Vamos ver quem é bom mesmo aluno aqui. Tira uma foto, faz um history e me marca no history, @acm sem agulhas. Me marca que eu quero ver quem que está fazendo as anotações, tá bom? Me marca ali, tira uma foto de todas as anotações que você tem feito das lives, ou até mesmo de hoje, e me marque e faz um history. Quero ver quem que está fazendo essas anotações. Então, gente, assim, ó, lá no PDF, vocês vão ter esse protocolo muito simples que eu expliquei hoje. São 3 pontinhos unicamente, mas vocês, para poder ajudar realmente aos pacientes de vocês, vocês precisam realmente entender como que vocês vão fazer isso, mapeando com todos os sintomas, com tudo que eu falei hoje na live. É por isso que eu sempre falo, e lá vou eu de novo, Ali, que chata, Ali. Por isso que é importante anotar. Vocês não vão conseguir lembrar de tudo se vocês não anotarem. Então, todo domingo e todas as quartas-feiras, a gente vai estar aqui, porque eu quero realmente ajudar vocês a que vocês consigam chegar na causa do problema do paciente, para que vocês realmente consigam ajudar eles. Os pontos do mindinho está bem dolorido. O que acontece, gente, porque são pontos que estão onde? Localizados no meridiano, no micromeridiano do fígado. Então, isso, se ele está muito dolorido, nos indica desequilíbrio. O desequilíbrio que existe no nosso corpo, no nosso órgão, também existe no micromeridiano na nossa mão. Se ele está muito dolorido, certamente você está com alguma disfunção no fígado, pode ser energética. Calma aí, não quer dizer que você esteja com algo grave no fígado, mas certamente pelo menos uma disfunção energética. Tá bom? Mais uma coisa, ó, lembrando que quem quiser participar dessa mentoria, vocês precisam mandar um e-mail para caioa@acmsemagulhas.com.br. Vocês precisam me mandar um e-mail dizendo qual que é a sua terapia, com o que vocês trabalham, qual que é a principal queixa do seu paciente. Você precisa me mandar uma foto da língua do seu paciente, uma foto de rosto e de corpo, porque eu preciso saber qual que é o biotipo dele e quais são os possíveis problemas de saúde que ele esteja sofrendo, para que dessa forma eu consiga te ajudar a que você possa levar melhores resultados para o seu paciente. Então, se você tem algum paciente que você não consegue resolver esse problema de saúde, ou que você está tendo até resultados, mas você quer ter melhores resultados, então me deixa te ajudar com isso. Então, aí vocês precisam mandar um e-mail me contando a respeito um pouco do seu paciente, que eu vou te ajudar a que você possa tratar ele de uma forma mais rápida e mais eficiente.